Amém. Queridos, há mais ou menos umas 3 semanas atrás, eu saí com a minha mãe, eu fui buscar uma chave que estava dentro do carro do meu sobrinho, e ele estava ali no campo do Castelinho. Quem conhece o Castelinho é ali perto da Atlântica. E a gente foi batendo papo, eu e minha mãe, nós fomos batendo papo, pegamos as coisas, e quem me conhece bem sabe que eu gosto muito de cavalo. E ali tem alguns estábulos, algumas cocheiras que eles alugam para quem quer deixar o cavalo. Eu falei, mãe, vamos lá, vamos andar. E a gente estava conversando sobre um texto bíblico que é muito mal interpretado. E eu tentei convencê-la daquilo que eu quero convencê-los hoje. Através desse texto, eu tentei convencê-la daquilo que eu quero convencê-los hoje. É o texto de Deuteronômio 28, 13. Deuteronômio, livro de Deuteronômio 28, 13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Queridos, minha mãe estava se questionando ali, a gente estava falando sobre a religiosidade hoje, sobre a espiritualidade hoje, sobre sucesso, sobre bem-aventurado, sobre realização pessoal, e ela chegou à conclusão de que ela não era realizada em absolutamente nada. Porque a gente interpreta muito mal esse texto. Porque a gente olha para esse texto e todo mundo tem que ser cabeça, e ninguém vai ser cauda. E queridos, se todos nós, se cada um de nós, e se todos nós, num corpo único, fôssemos olho, não teríamos corpo. Alguns terão mais sensibilidades para tocar as pessoas. Outros terão visão. Outros serão pastores. Outros serão missionários. E outras foram chamadas para ser mãe. Outras foram chamadas para serem mães. E, queridos, é um chamado de participação no reino de Deus. Minha mãe, naquele dia, ela não, eu não sou essas pessoas, eu não sou cauda, eu não sou cabeça. Eu sou cauda porque eu tenho pouca realização. E aí, ao final, a conclusão daquela conversa, não. A senhora é cauda porque a senhora conseguiu, a senhora é cabeça porque a senhora conseguiu criar 3 filhos muito bem. A senhora é realizada porque a senhora conseguiu criar 3 filhos muito bem. A senhora não criou filhos, a senhora criou anjos. E eu sou um deles. Acabou. Vou começar outra. Vamos orar de novo, vamos começar outra pregação. Queridos, o anjo que caiu do céu não foi muito bom, não. Eu estou fora, hein? Queridos, ser bem-sucedido, ser cabeça, não é acumular riqueza. Ser cabeça não é estar numa posição maior. Ser cabeça para alguns, para aqueles que foram chamados para essa vocação, é ser mãe. É simplesmente imprimir, é simplesmente influenciar o caráter, é simplesmente prover para uma pequena criança o caráter aprovado para que eles
seja aprovado em toda boa obra. Nossa cultura hoje, ela ensina e convence as mulheres que ficam em casa que elas precisam se justificar e pedir desculpas por sua escolha de sair do mercado de trabalho. Tem muita mulher que, quando ela vai falar que ela é dona de casa, ela se sente culpada por falar que ela está em casa, cuidando dos filhos. A nossa sociedade hoje exerce uma pressão tão grande que ser dona de casa é algo ruim. E no outro extremo também a mãe que está fora de casa e que não consegue se dedicar 24 horas por dia aos seus filhos, se sente culpada porque ela é uma mãe omissa. Ela está longe dos seus filhos, ela está longe do crescimento do filho. E ela se sente culpada dia após dia. Logo, a mãe que fica em casa se sente culpada porque o mercado de trabalho, a sociedade exerce uma pressão tão grande que o fato dela ter abandonado o mercado de trabalho exerce sobre ela um peso gigantesco. E a mãe que fica em casa sente a culpa de não estar colaborando, de não estar trazendo rendimento para casa, e a sociedade também. E aí você vê nos nossos dias hoje o Globo Repórter exaltando os dois. A mídia gosta de exaltar os dois extremos. Ela não gosta de exaltar a mãe por ser mãe, aquela que trabalha, aquela que fica em casa. Você quer ver um exemplo? Uma mãe que consegue trabalhar 24 horas por dia e educar os seus filhos. É isso que eles falam. Ou se não, uma mãe que consegue ficar em casa e trazer rendimento para casa e mesmo assim criar os filhos. A mãe perdeu o valor de ser mãe. Só o valor de ser mãe, mãe por mãe. Aquela que trabalha e ama seu filho e volta para casa e tem um momento, horas ali, de ensino, de dedicação, de demonstração de afeto. Aquela mãe que fica 24 horas em casa pode ter 24 horas de desafeto, de nenhuma dedicação, de nenhum ensino. Como a mãe que fica longe também pode voltar e ter 4 horas, 5 horas de nenhuma dedicação e de nenhum ensino. Queridos, as mães foram convocadas por Deus a equipar crianças, futuro homens e mulheres, para a obra de Deus, influenciar na formação e no caráter de cada uma dessas crianças, de cada um dos seus filhos. E não pense você que a mãe que fica em casa ou a mãe que exerce o trabalho e volta para casa, que ela tem um trabalho pequeno. Queridos, elas, vocês, mães, têm um trabalho muito maior do que a da nossa igreja aqui. Por quê? Porque a sua plateia é diária. A sua plateia, você não precisa demonstrar muita coisa para eles seguirem o seu exemplo. Se o seu exemplo for ruim ou se o seu exemplo for bom, eles vão te seguir por qualquer exemplo que você der. Na igreja, o pastor tem que... eu não posso dar uma escorregada, porque senão eu perco todo o exemplo. Na sua casa, não. A sua plateia é dia após dia. A sua igreja é dia após dia te vendo, te vislumbrando. E o seu exemplo, o seu ensino, influencia diretamente uma criança, futuramente uma família, uma nação, uma igreja. O seu ensino hoje, como mãe, ou como pai também, influencia uma família. Como o seu filho vai se comportar como marido, como a sua filha vai se comportar como esposa, como o seu filho vai se comportar como um membro do corpo de Cristo, e como o seu filho ou sua filha vai se comportar diante da nação como cidadão. É você que imprime hoje no seu filho. Você foi chamado hoje para imprimir no seu filho as características de Cristo. E aí, queridos, a primeira coisa, quando os 9 meses ali de gestação, a gente já começa a sonhar coisa nossa, realizações nossas que a gente quer colocar sobre os nossos filhos. Não é, eu não fui nadador, mas eu quero, eu amo cavalo, eu gostaria de fazer hipismo, vou colocar meu filho. Uma vez eu já contei a história aqui, levei meu sobrinho para andar a cavalo, ele parou na frente do campo de futebol, porque ele não gosta.
Aí ele ficou olhando lá em cima do cavalo. Volta. Não vou alugar mais cavalo para você. Vai jogar bola, que é o que você gosta. Vou alugar 1 hora de cavalo para o moleque ficar assistindo o futebol em cima do cavalo. Sai fora, meu. Não. Esquece, você gosta de futebol. Não adianta eu querer me realizar, nesse caso, eu que não tenho filho ainda, no meu sobrinho. Porque o desejo, o sonho dele é outro. É totalmente outro. E uma coisa que a gente tem que se lembrar muito bem, de que o filho, os nossos filhos, devem ser mais filhos de Deus do que nós próprios. Eles devem viver para realizar os projetos de Deus e não os nossos. Devem ser ferramentas nas mãos do Senhor e não troféus da nossa vaidade. Devem ser instrumentos usados por Deus para a expansão do seu reino e não apenas pessoas bem-sucedidas. Devem ser reparadoras das brechas, a fim de que esta nação venha a conhecer o Senhor. Querido, o filho pode ser uma realização do pai. Mas as nossas realizações não podem acontecer através deles. Ele pode ser uma realização de um pai ou de uma mãe. Eu quero ter um filho. É a minha realização pessoal. Eu quero ter um filho. Mas ele não pode ser o caminho da minha realização. Do fato de ser bem-sucedido. Ele é a realização em si. Existe um exemplo no Antigo Testamento de uma mulher que a gente conhece muito bem, Ana, minha tia Ana. Ana, esposa de Eucana, compartilhava o marido com Penina, uma outra esposa. O que vocês estão rindo aí? O seu era Dino. Então, Ana e Penina eram casadas com Eucana, o marido. Ana era estéril. Eucana era um homem temente a Deus. E constantemente ele ia a Siló cultuar a Deus e prestar oferta ali, todos os anos. E todos os anos ele prestava oferta pelos filhos de Penina. E Ana permanecia estéril. Penina provocava, irritava Ana constantemente porque Ana não possuía filho. Ana não possuía descendência. Eu ia falar herança, descendência. E queridos, o que isso queria dizer naquela época? Primeira coisa, para uma sociedade que cultuava Deus, que a religiosidade permeava a sociedade, não ter um filho naquela época era a mão pesada de Deus. Era essa a ideia. A mão que pesava sobre aquela mulher. Um segundo ponto, não existia aposentadoria. Não existia absolutamente nada na velhice. O filho era a garantia que a mãe seria sustentada, que a mãe teria assistência, que a mãe teria um nome, que a mãe teria descendência. Filho era muito mais do que hoje representa para cada um de nós. Era nome, era assistência, era aposentadoria, era a bênção de Deus. Era a mão de Deus que abençoava e tirava aquele peso de ser estéril. Penina provocava dia após dia. Eucana desconfiava das palavras da mulher que ainda cria em Deus e chorava, se lamentava, orava dia após dia. E o sacerdote Eli, essa mulher deve estar bêbada. Ela deve estar embriagada, dia após dia ela vindo com a... E queridos, diante de todo esse cenário, diante da mão de Deus, diante da questão de que um filho era assistência na velhice da mãe,
Ana, tendo um filho, abriu mão de tudo isso e entregou o melhor que ela tinha nas mãos de Deus. Ela abriu mão do filho Samuel. Ela abriu mão da assistência na velhice, ela abriu mão da descendência, ela abriu mão de absolutamente tudo e colocou-os nos pés do Senhor novamente. Queridos, às vezes a gente quer se realizar nos nossos filhos, às vezes a gente não tem ideia de que os planos do Senhor passam pela vida dos nossos filhos. De que os nossos filhos podem ser juízes, de que os nossos filhos podem ser profetas, de que os nossos filhos podem ser pastores, de que os nossos filhos podem ser educadores, de que através dos nossos filhos Deus pode fazer a vontade dele. Às vezes a gente se esquece disso, a gente só quer fazer a nossa vontade. Ana dedicou o melhor da vida dela. Ana dedicou aquilo que ela tinha de melhor. Ela ousou consagrar o melhor daquilo que Deus lhe tinha dado. Ela colocou seu filho no altar. Ela compreendeu que seu filho, antes de qualquer coisa, cumpre os propósitos de Deus. Mães, ao ensinar o temor do Senhor aos seus filhos, vocês estão cumprindo o seu papel, tanto como Moisés ao libertar Israel, ou Salomão ao construir o templo. Vocês estão cumprindo o mesmo papel. Vocês são pessoas que, usando suas habilidades para servir os outros, influenciam essa nova geração a esse amor sacrificial, a esse amor que visa o bem do outro, do próximo. Queridas, vocês foram chamadas para moldar crianças em adultos respeitáveis, ensinando esse amor sacrificial. Vocês foram chamadas para isso. Então, quando nós olharmos um texto como esse, e essa teologia que a gente escuta dia após dia, você tem que ser cabeça, você tem que ser cabeça, você não pode ser caldo, e você olha para si e vê que você de fato não produziu muita coisa. Você é um trabalhador comum, tem os seus altos e baixos, mas quando você olhar para os seus filhos, lá no futuro, e ver de fato que você não criou filhos, mas que de fato você criou anjos, aí você vai ver que agora eu tomo posse dessa palavra e eu sou cabeça. Eu fui cabeça de uma nação. Eu fui cabeça de uma descendência. Eu fui cabeça de um sobrenome. Eu fui usada por Deus para ministrar aos meus filhos. E queridas, não parem de cantar enquanto vocês cozinham. Não parem de cantar enquanto vocês lavam a louça. Cantando as verdades do Evangelho, cantando essas verdades bíblicas, vocês imprimem o louvor na vida do filho de vocês. Desafinado ou não, eu lembro da minha mãe cantando fora de ritmo. Mas eu lembro dela cantando os hinos da igreja. E talvez a vida de nós três, Alexandre, Débora e eu, sofremos essa influência. Dia após dia, ela cantava. Trazia leveza, trazia a presença de Deus para a nossa casa. Trazia a presença de Deus ali, para uma atividade corriqueira. Lavar a louça. E ela cantava. E trazia leveza, trazia a presença de Deus para aquele momento. Cantando verdades bíblicas. Não deixe de cantar, não deixe de louvar ao Senhor enquanto você faz as coisas corriqueiras do dia a dia. Queridas, vocês podem influenciar famílias, vocês podem influenciar igrejas, vocês podem influenciar nação, através do ensino, através da dedicação. Mãe, coloque o melhor que você tem no altar de Deus.
O filho não é seu, é herança do Senhor. Coloque o melhor que Deus te deu no altar de Deus. E você que não é mãe, não pense hoje que Deus está pesando sobre você a mão dele. Não se sinta paralisada pelo desejo de ser mãe e não conseguir. Louve a Deus na condição que você tem hoje. Louve a Deus, continue louvando a Deus e deixe a Ele a resposta, deixe a Ele o milagre, deixe que Ele faça. Louve a Deus. Que a plenitude de Deus abunde em atos diários de amor, em demonstração de afeto por seus filhos, de forma que seus filhos possam ver lá no futuro as boas obras que vocês fizeram e que eles possam glorificar a Deus, o Pai, no céu. Que vocês sejam mães que amem o livro, que amem a palavra, que cantem suas verdades. Mães que imprimem alegria e leveza no seu lar. E nunca se esqueçam que a vida é breve e que agora milhões de pessoas estão vivendo o inferno todos os dias porque colocaram a prioridade e sua realização nas coisas erradas. Colocaram no brinquedo, colocaram na terceirização da educação do filho. Terceirizar a educação, terceirizar o amor. São babás que cuidam dos filhos. Eu lembro de um caso, e eu não vou mencionar aqui, uma criança que chegou para uma pessoa e ela tinha ganhado um aras. A criança ganhou um aras. É sério, a criança ganhou um aras. Um aras, uma fazenda lotada de cavalos. Era o meu sonho. Uma fazenda lotada de cavalos. Um aras. E aí ela chegou para essa pessoa e falou: a única coisa que eu queria era um abraço do meu pai e da minha mãe. Queridos, você que trabalha muito, com amor, com afinco, para ver seus filhos vestidos, para ver seus filhos bem, volte para casa e tenha um tempo de dedicação, de ensino, de impressão da característica de Jesus, do temor do Senhor na vida deles. E você, mãe, que se dedica dia após dia, 24 horas, dentro de casa, tenha um tempo com seus filhos, na educação de fato, e imprimir nos seus filhos o temor do Senhor. Aí você vai poder olhar para um texto como esse e não falar: eu não sou realizado. Não, você é realizado sim. A partir do momento que você vê nos seus filhos o temor do Senhor. A partir do momento que você vir o reino de Deus se expandindo para mais uma vida. Quando o seu filho... Semana passada, é até um testemunho. Cadê? A Mariana chegou para mim. Pastor, a Mariana, 11 anos. A Mariana chegou para mim e... Pastor, o que eu preciso para ser batizada? Sou criança. Aí eu querido, você não precisa de nada. Você acredita em Jesus Cristo como seu Salvador? Você acredita em Jesus como seu Salvador? E ela falou: sim, eu acredito em Jesus como meu Salvador. E eu até esqueci de falar com o Marcos. Falei: no próximo batismo a gente vai conversar contigo. E querido, isso é muito bom. O reino de Deus cresceu para mais uma pessoa. O reino de Deus expandiu para mais uma criança, para mais uma pessoa. A gente não sabe o que ela vai ser, o que essa criança vai ser, o que seu filho vai ser. Mas o ensino que você der hoje vai ter solo fértil para
toda a vida do seu filho. Impressões que lá no futuro, quando seu filho for idoso, ele vai se lembrar da dedicação da mãe, do ensino da mãe, de como a mãe lidava com certas questões, de como a mãe cantava em meio à turbulência, de como a mãe trazia leveza, alegria, a presença de Deus no dia a dia. Queridas e queridos pais, vocês são convocados, foram convocados por Deus para essa missão. Vocês são missionários, vocês são apóstolos, vocês são profetas de Deus, vocês são mestres dos discípulos que Deus colocou e entregou como herança na mão de vocês. Use esse ministério com afinco, refletindo dia após dia o ensino que você tem dado aos seus filhos. Os filhos não são seus, são do Senhor, para os propósitos do Senhor. E que você tenha isso em mente cada dia. E que eles possam lá na frente glorificar a Deus Pai pelas vossas boas obras. Baixe sua cabeça agora.